Quero saudar a todos os irmãos na bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E quero agradecer a todos que têm nos acompanhado nessas pregações. E acredito que de alguma forma isso tem edificado aos ouvintes. Muito obrigado. Bom, hoje nós queremos falar acerca do contentamento em Deus. E vamos ao texto, 1 Timóteo, capítulo número 6, versículo número 7 ao versículo número 10. Passo a ler. Versículo número 7. Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. E por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Diante de Deus, encurva a sua cabeça. Pai Celestial, queremos dar graças, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Primeiro, para te agradecer. Segundo, Pai, para te honrar, Senhor, servindo a Ti, Senhor. Pai, o que nós queremos pedir é que a Sua palavra, Pai, seja eficaz, Pai, no coração de cada ouvinte, segundo o que te apraz e segundo a Sua vontade, Senhor. Senhor, nós pedimos com que o Senhor faça com que o Seu reino avance e que o Senhor nos conforme com a imagem do Seu Filho. E que o Seu Evangelho, Pai, seja algo, Pai, mais temido, Senhor, mais reverenciado, Pai, no meio do Seu povo, Pai. Porque nós sabemos que isso, Pai, não vem do homem, Senhor, e vem de Ti, ó Deus. Então ajude-nos, Pai, a Te honrar, Senhor, vivendo esse Evangelho, essa boa nova, Senhor. Muito obrigado, Senhor, hoje e para tudo sempre. Seja glorificado, Deus. Amém. Bom, assim como nós dissemos, hoje queremos falar do contentamento em Deus. E aqui nessa carta de Timóteo que nós acabamos de ler, nós vemos algo. Paulo, depois de ser liberto da sua primeira prisão em Roma, neste caso, Paulo tornou a visitar as cidades que ele já havia passado para ministrar. E quando Paulo passa de Éfeso, Paulo deixa lá o seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo. E Paulo deixa lá Timóteo para que Timóteo pudesse tratar, ou para que Timóteo pudesse resolver alguns problemas que haviam surgido na igreja de Éfeso. Problemas como a falsa doutrina, a desordem na adoração, a necessidade de líderes qualificados e, sobretudo, sobre o materialismo. Então, Paulo escreveu essa carta em Macedônia. Quando ele passa de Éfeso, Paulo deixou Timóteo em Éfeso e foi diretamente para Macedônia. Paulo, chegado em Macedônia, escreve essa carta. Mas por que ele escreve essa carta? Ele escreve essa carta a fim de ajudar o seu filho na fé, Timóteo, o jovem pastor, a cumprir a sua tarefa na igreja. Neste caso, a exercer o seu papel como servo de Deus na igreja. É por isso que na carta de Timóteo nós vemos vários conselhos pastorais direcionados para pastores, neste caso, direcionados para Timóteo e podem ser aplicados na vida dos pastores. É uma carta que pode nos auxiliar a formar homens e auxiliar homens no que diz respeito ao seu ministério. Bom, para nós falarmos desse tema, contentamento em Deus, nós precisamos de falar do problema, daquilo que priva o contentamento em Deus. Se nós queremos falar de algo
que deve nos contentar em Deus, do nosso contentamento em Deus, eu acho melhor passar por uma via. Nós devemos falar daquilo que nos priva de ter o contentamento em Deus, daquilo que ofusca o contentamento em Deus em nossa vida. E quando nós lemos o versículo número 9 a versículo número 10, passo a ler. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos outros desejos descontrolados nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Aqui nós vemos um problema que o apóstolo Paulo faz menção. Neste caso, Paulo fala do amor ao dinheiro, que, sobretudo, ele está a falar da cobiça. A cobiça é o grande problema que nos priva de nós nos contentarmos em Deus. A cobiça é o grande problema que nos priva de nós enxergarmos Deus como suficiente. Quando alguma coisa, nós acabamos vendo as coisas do próprio Deus como algo menor, como algo que não vai nos satisfazer. Afinal de contas, o que é cobiça? Cobiça é desejar tanto algo, é cobiçar alguma coisa de maneira exagerada, de tal forma que nós perdemos o contentamento em Deus. Neste caso, nós desejamos alguma coisa de tal forma que nós achamos que aquela coisa está no nível de substituir Deus em nossa vida. Neste caso, aquilo que Deus pode fazer em nossa vida é substituível pela coisa que nós cobiçamos. Então, isso é que nos leva a perder o contentamento em Deus. Mas, quanto mais nós cobiçamos, menos contentados em Deus nós estaremos. Mas quanto mais contentados nós estamos em Deus, menos cobiçosos nós seremos. Então, Colossenses capítulo número 3, versículo número 5, nós vemos aqui uma grande realidade. O que o apóstolo Paulo diz ao povo de Colossos. O que o apóstolo Paulo diz no livro de Colossenses capítulo número 3, versículo número 5. Paulo diz que a cobiça é tido como um pecado de idolatria. Paulo assemelha a cobiça com um pecado de idolatria. E se a cobiça é de fato um pecado de idolatria, isso é algo muito mau. Isso é algo que de fato ofende a Deus, porque o pecado de idolatria é como se fosse um pecado de adultério. É um pecado que nos leva a trocar Deus pelas outras coisas. Nós muito bem sabemos que idolatria é adoração aos outros deuses, ou adoração às outras coisas, a não ser Deus. Então, quando nós idolatramos um ser, quando nós idolatramos algo, quando nós idolatramos um objeto, qualquer que seja a coisa, nós estamos a cometer um pecado de adultério, porque nós estamos a substituir Deus, nós estamos a trocar Deus. É como se Deus estivesse a casar conosco, estivesse casado conosco, e nós o trocamos pelas demais coisas. E nós vemos isso muito claro no livro de Êxodo, capítulo número 20, acerca de idolatria. Logo no primeiro mandamento, Deus diz: não tenhas outros deuses além de mim. Então, idolatria é algo muito péssimo aos olhos de Deus. Então, se a cobiça é assemelhada ao pecado de idolatria, nós estamos a concluir aqui que cobiçar é algo pecaminoso, é uma ação pecaminosa. Lembre-se, cobiça é desejar qualquer outra coisa, senão Deus, de uma forma que isso revele a nossa falta de contentamento ou a nossa falta de satisfação em Deus. Ora, se nós perdemos a satisfação em Deus por causa de algo que nós queremos, se nós perdemos o contentamento em Deus por causa de algo que nós queremos, nós estamos a cobiçar, estamos a pecar. Então, essa lição que o apóstolo Paulo está a trazer aqui, nesses versículos, apesar de que Paulo entra exatamente, Paulo é mais específico. Paulo não fala da cobiça no geral, mas Paulo fala de um tipo de cobiça, que é o amor ao dinheiro. Paulo fala desse apego ao dinheiro. Mas o que a cobiça pode trazer aos nossos corações, em nossos corações? A cobiça divide o nosso coração. Como assim, irmão Michel, a cobiça divide o nosso coração? A cobiça nos coloca numa condição de ou adorar a Deus ou escolher outra coisa. E uma coisa que Jesus
deixou bem claro num dos evangelhos é que é impossível, meu irmão, é impossível adorar a dois senhores. É impossível ter como Deus dois seres, né? É impossível, isso é impossível. Mas aqui é o que acontece. Quando nós cobiçamos, nosso coração fica dividido. Nós sabemos que Deus é o único que merece a nossa adoração, é o único que merece a nossa reverência, é o único que merece o nosso respeito, é o único que merece todas as coisas que nós podemos vir a exercer de modo a louvar a Ele. É o único que merece. Mas se nós não fazemos isso a Deus, se nós não nos dedicamos em Deus, se nós não nos focamos em Deus e fazemos isso por outros deuses, nós estamos a colocar o nosso coração dividido. E lembre-se, nós não devemos criar outros deuses, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, a não ser o Jeová. Então, a cobiça, meu irmão, para trazer um argumento sólido daquilo que é a cobiça é um tipo de incredulidade. A cobiça é a falta de confiança nas promessas de Deus. A cobiça é uma das manifestações da falta de confiança nas promessas de Deus na graça futura. Nós sabemos muito bem que a Bíblia está recheada, tanto o Antigo assim como o Novo Testamento, está recheada de promessas. Neste caso, Deus fazendo ao seu povo, Deus fazendo aqueles que o temem, Deus fazendo aqueles que são chamados seus filhos. E qual deve ser a posição do cristão aí? O cristão deve confiar. Um exemplo concreto, Jesus disse que nós não devemos nos preocupar com o que vamos comer, com o que nós vamos vestir. E Jesus usa um exemplo, dizendo que até mesmo as aves do céu, não sabendo o que vão comer, são sustentadas. Quanto mais a vocês, homens de pouca fé. Então, a cobiça, ela arrasta essa confiança nessas promessas que Deus faz aos seus filhos. Então, o que eu vou encorajar? Nós precisamos ser mais. Precisamos confiar mais em Deus. Nós precisamos de nos apegar mais a Deus. Olha, tem coisas que duraram muito tempo na Bíblia Sagrada, por exemplo, para Deus cumprir aquilo que Deus disse a Abraão. Durou muito tempo, mas Deus cumpriu. Para Deus cumprir aquilo que prometeu aos outros antepassados, durou muito tempo, mas Deus cumpriu. O próprio Moisés não viu a terra de Canaã, mas Deus cumpriu. Então o que nós estamos a dizer é que nós precisamos de ser mais confiantes, precisamos de confiar mais em Deus. E o que eu quero dizer é que Deus não vai fazer algo além daquilo que Ele disse na sua palavra. Deus não vai transgredir. Se Deus prometeu, é que Deus vai cumprir. Então, aquilo que nós cobiçamos, aquilo que nós temos como planos, aquilo que nós temos como propósito, convém que seja algo que nós devemos apresentar a Deus e que Deus possa nos guiar a ponto de quê? A ponto de nós conseguirmos agir perante essa situação de algo que nós temos como planos. Bom, eu preciso salientar uma coisa, meus irmãos. Traçar planos não é cobiçar. Traçar planos de alguma coisa não é cobiçar. É criar algum projeto futuro não é cobiçar. Mas isso pode sim nos levar à cobiça. Ou nós colocamos isso como prioridade de tal maneira que nós começamos a ver Deus como um ser substituível perante essa ação. Então, o que eu vou dizer aos irmãos? Tenhamos mais confiança. Uma coisa que um dos pregadores teve a tratar aqui é sobre a soberania de Deus. Soberania é a capacidade que Deus tem de fazer quando e como quer, né? No momento que lhe apraz, Deus faz. Então, nós precisamos de respeitar esse atributo de Deus, porque Deus é soberano. Agora, a cobiça tem suas limitações. Nós podemos sim cobiçar alguma coisa, podemos cobiçar tanto alguma coisa, mas a cobiça tem suas limitações. Tem suas limitações, e são várias limitações. Mas eu trago aqui 4 limitações. A cobiça nunca traz satisfação no coração do homem. Quando nós lemos Eclesiastes, capítulo número 1, no versículo número 14, Salomão diz o seguinte: examinei todas as obras
que se fazem debaixo do sol e cheguei à conclusão de que tudo é inútil. É como uma corrida sem fim, atrás do vento. Repito, examinei todas as coisas que se fazem debaixo do sol e cheguei à conclusão de que tudo é inútil. É como uma corrida sem fim, atrás do vento. Neste caso, sempre quando nós cobiçamos alguma coisa, o irmão não deve se iludir pensando que aquilo vai te bastar. Aquilo que nós cobiçamos é como se aquilo, nós cobiçamos alguma coisa e a coisa que nós cobiçamos é uma porta para nós cobiçarmos a outra coisa. Aquela coisa que nós estamos a cobiçar é uma porta para cobiçarmos a outra coisa. E isso é uma coisa sem fim. Então é por isso que não faz sentido nós substituirmos a Deus por causa de alguma coisa que nós queremos. Porque depois daquela coisa vem outra, depois daquela coisa vem outra. Então significa que nós nunca teremos um tempo de contentamento. E isso é certo? Não, não é certo. Isso é errado diante de Deus. A Bíblia Sagrada diz que, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. O que Paulo está a ensinar aqui é que nós devemos olhar para as coisas que nós temos hoje, nós devemos olhar para as coisas que nós possuímos hoje, para as coisas que nós conseguimos hoje e dar graças a Deus por isso. Isso que nós temos, isso que nós somos, isso que nós alcançamos hoje é algo que deve nos levar a agradecer a Deus. É algo que deve nos levar a sermos gratos ao Senhor. Não porque nós não vamos traçar outros planos, mas nós vamos ser gratos exatamente por isso. E sendo gratos por isso, nós vamos traçar outras coisas, mas sabendo que Deus fazendo assim como não, ou Deus fazendo no tempo que Ele quer, ou seja, Deus fazendo no tempo que nós queremos, assim como não, nós vamos glorificar a Ele. Então, eis aí, esses dois versículos, eu deixo diante dos irmãos para que nós possamos meditar e que isso seja motivo suficiente para nós passarmos a meditar nesses versículos, a orar com base nesses versículos, de modo que nós possamos crescer na atitude de gratidão a Deus. Amém? Agora, nós temos a segunda limitação da cobiça. Qual é? A cobiça sufoca a vida espiritual. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo número 12, no versículo 20, aqui vem escrito: contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite pedirão a sua alma. O que tens preparado e para quem será? Só para que o irmão entenda, o homem insensato nesta parábola, ele desejava tanto encher o seu celeiro de tesouros. Esse era o maior prazer dele. Enriquecer, quis dizer, encher o seu celeiro de vários tesouros. Esse era o principal plano dele. Esse era o principal foco dele. E Jesus nos faz entender nessa parábola que ele estava a desejar todas essas coisas, mas ele estava a esquecer de uma coisa. Que ele estava a traçar vários planos, mas ele estava a esquecer de um plano principal. Por quê? Porque o nosso traçar, ou seja, traçar um plano, não deve significar exatamente substituir Deus. Substituir Deus, ou seja, levar esse plano, colocar no lugar de Deus e Deus em coisas alheias. Não pode ser assim. Então Jesus nos faz entender que por ele estar a esquecer do próprio Deus, que por ele estar a traçar planos e a velar pelo cumprimento desses planos, de modo a não se sujeitar a Deus, de modo a não se contentar com Deus, de modo a não achar Deus suficiente, Jesus lhe achou tolo. Porque a alma dele estava em causa. E ele não estava a prestar atenção nisso. Ele não estava a se cuidar em relação a isso. Ele não estava a prestar atenção exatamente nisso. Então, é por isso que Jesus lhe chamou de tolo. Então, meu irmão, a cobiça também sufoca a nossa vida espiritual. Em outras palavras, a cobiça ofusca
a nossa visão como cristãos. Não falo de visão de sonhos, não falo de visão, outros tipos de visões, falo da nossa visão, daquilo que o cristianismo deve ser em nossa vida. Nós também temos aqui, a cobiça cria muitos outros pecados. Como assim a cobiça cria muitos outros pecados? Quando nós lemos aqui no capítulo número 6 de 1 de Timóteo, no versículo número 10, vem escrito: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. De todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, é por um simples desejar o dinheiro, é por um simples amar o dinheiro, quis dizer, que nós nos devotamos ao dinheiro, nós nos focamos no dinheiro, nós depositamos toda a nossa vida naquilo que tem por nome dinheiro. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que vem outros males, muitos outros males. E um dos exemplos de Paulo nesse mesmo versículo é que outros até se desviaram da fé, se apostataram da fé, por causa do dinheiro. E é isso que nós estamos a dizer, que nós devemos evitar para que haja contentamento em nossa vida. Porque isso é cobiça, desejar alguma coisa de tal maneira que perdemos o contentamento em Deus. E o dinheiro também tem esse poder. Nem só o dinheiro, mas as outras coisas que nos rodeiam, os bens materiais que nos rodeiam, também tem esse poder de ofuscar o contentamento em Deus, trazendo-nos uma vida de ilusão que nunca será satisfeita. Nós também temos aqui uma solução no versículo número 11 e no versículo número 12. Diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Versículo número 12. Quis dizer, o combate da fé. Tome posse da vida eterna, a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Repito, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. O apóstolo Paulo aqui traz uma solução para que a gente possa evitar a cobiça, para que nós possamos evitar a cobiça, para que nós possamos vencer a cobiça. Porque, meu irmão, uma coisa que eu vou dizer, a cobiça não significa que nós nunca fomos cristãos. Ou seja, o fato de nós sermos cobiçosos não significa que nós nunca fomos cristãos. Eu lembro de ter dito aqui que a cobiça é um tipo de incredulidade. Mas a cobiça é um tipo de incredulidade nas promessas de Deus. Mas, quando é que o homem cobiça? O homem cobiça quando a sua fé está sendo atacada. Como assim, irmão Michel, a sua fé está sendo atacada? As coisas externas, as coisas que estão no exterior, chamam a nossa atenção de tal maneira que nós desejamos essas coisas e tentamos substituir a Deus por essas coisas. Nesse momento a nossa fé está sendo atacada, né? Então, eu estava a dizer o seguinte: o apóstolo Paulo aqui traz uma solução, né, de como nós devemos superar isso, de como é que nós podemos vencer a cobiça, como é que nós podemos ultrapassar esse problema. Como? Bom, o apóstolo Paulo aqui mostra que a cobiça pode ser vencida apenas pela fé. Aqui o apóstolo Paulo, no versículo número 12, diz que combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Então, a única coisa que nos leva a vencer essa crise, essa incredulidade que tem afetado muitos cristãos, que tem atuado em muitos cristãos, quis dizer, é a fé. A fé é algo que parece muito simples, mas muito significante. A fé é algo que nos levará a esperar no Senhor. A fé é algo que nos levará
a adorar o Senhor independentemente das circunstâncias. A fé é algo que vai nos mover a nos deleitar no Senhor. A fé é algo que vai nos bastar. A fé é algo que vai nos colocar sob uma condição de ter Cristo como suficiente. Isso é fé. Isso é fé. Então, nós devemos vencer esse pecado de incredulidade, esse pecado de cobiça, né? Por meio da fé. É a fé. Salmos capítulo número 119, versículo número 36, diz assim: Ó Senhor, inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Então aqui, o que o salmista estava a dizer? Ele estava a fazer um pedido ao Senhor. Senhor, que o meu coração esteja totalmente inclinado aos seus testemunhos. Quais são esses testemunhos? Deus é bom. Quais são esses testemunhos? Deus voltará. Quais são esses testemunhos? Deus é suficiente. Quais são esses testemunhos? Os planos de Deus não se frustram. Quais são esses testemunhos? Tudo quanto Deus prometeu vai se cumprir. Quais são esses testemunhos? Tudo aquilo que está recheado, tanto no Novo e no Antigo Testamento. São esses testemunhos que o salmista está a pedir para que Deus inclinasse o seu coração, de modo que o seu coração estivesse totalmente inclinado em seus testemunhos e não a cobiça, né? Porque se o coração dele estiver inclinado aos testemunhos do Senhor, certamente ele terá mais fé. Ele vai confiar, ele vai esperar no Senhor. Ele terá paciência no Senhor. Espero que eu esteja a me fazer entender. Agora, o que eu vou trazer? Como é que nós podemos aplicar essa verdade em nossa vida como cristãos? Primeiro, vou repetir, porque já disse, a cobiçar não significa ser um ímpio. Um cristão também cai no pecado de cobiça. Um cristão também cai no pecado de desejar alguma coisa, de tal maneira perde o contentamento em Deus. Também cai nisso. Mas como é que nós devemos aplicar essa verdade? É que nós devemos sempre mesmo nos contentar em Deus. Mas de que jeito, irmão? Crendo no Senhor com todas as nossas forças, confiando nele. É nisso que eu estou a falar. Confiança em Deus. É isso que eu estou a falar. Nós devemos confiar em Deus, somente em Deus. É essa aplicação que eu queria trazer, e a única aplicação que eu queria trazer. Nós precisamos de confiar nele. Confiar nele. É isso que o apóstolo Paulo transmitiu a esse povo. Para além de amar o dinheiro, para além de dedicar-se no amor ao dinheiro, nós precisamos de quê? De fugir dessas coisas, buscar a justiça, a piedade, buscar todas essas coisas. Mas de que jeito? Depois nós vamos combater o combate da fé, que será desse jeito. Então, devemos confiar no Senhor. Espero que essa ministração tenha sido favorável ao irmão. Eu trouxe hoje acerca do contentamento em Deus, mas o sentido desse tema está no contraste que tem, neste caso, contentamento em Deus, e o que é que nos leva a perder o contentamento em Deus, a perder isso que o apóstolo Paulo, no versículo número, nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Nessas verdades, como é que nós conseguimos transgredir essas verdades todos os dias da nossa vida? É por meio da cobiça. Então, o que é que nós precisamos é de nos contentar. De que jeito? Confiando em Deus. É isso que eu queria trazer para a amada igreja. Eu vou agradecer nesse momento e que Deus possa abençoar a igreja por meio dessa ministração, segundo o que lhe apraz. Amém.